deveria se chamar Embusteiro SC, que é só porcaria. E é isso aqui, é para isso aqui que o Ministério Público deu credibilidade. Eu quero deixar um recado para aquelas pessoas que ainda acham que dar esmola para morador de rua está fazendo uma grande ajuda para ele. A única coisa que você está ajudando é fazendo com que ele se permaneça no seu vício e se permaneça na rua furtando, fazendo sacanagem e se permaneça na rua financiando o tráfico de drogas. Eu costumo dizer que eu só tenho pena de drogado quando ele está lá na casa terapêutica tentando se salvar ou numa clínica. Lá eu tenho pena dele. Quando ele está na rua, eu quero mais é que ele se exploda. Não dou R$1 para essa gente. Final de semana passado, um amigo meu, 1,90 m de altura, 120 quilos de musculação, teve que dar na cara de porque foi folgado, insistente, ameaçou e tomou na cara. Aí eu pergunto para vocês, se ele foi folgado, um cara de 1,90 m e 120 quilos, o que ele não é capaz de fazer, ou de ser, ou de abordar uma mulher, uma criança, um idoso. Por isso eu sempre digo que o simples fato da abordagem de uma pessoa com as características de um morador de rua já deveria ser considerado um assalto, principalmente se a abordagem for uma mulher que acaba ficando constrangida, apreensiva e muitas vezes acaba dando alguma coisa com medo da reação do vagabundo. Deveria ser considerado crime, deveria ser considerado um furto, um roubo. O simples fato de eles pedirem para essas pessoas, para as mulheres principalmente. Mas não é por acaso que hoje a gente vive um caos nessa situação de moradores de rua. Nós temos um governo federal que se relaciona com facção. Nós temos um governo federal que dá Bolsa Família para drogado. Nós temos um judiciário que quer acabar com os manicômios, botar psicopata na rua. Nós temos um STF que descriminalizou a maconha. E a pior de todas as decisões, o STF acabou com a internação compulsória de drogados, de moradores de rua. Com uma ação movida pelo PSOL, lógico, e pela Defensoria Pública. Sempre os mesmos. E olhem os argumentos. Olhem os argumentos. Violação da dignidade humana. Então, o morador de rua que é pego, levado para uma casa terapêutica para se tratar de forma compulsória, é uma violação da dignidade humana. Por STF, dignidade humana é morar na rua, no papelão, comer lixo, cagar na frente do estabelecimento dos outros, furtar, roubar. Isso é dignidade humana para o STF. Outro aqui argumento, restrição da liberdade. Que liberdade tem, deputado Marcos? O drogado, o viciado de sair da droga quando ele quer, não vive uma liberdade. Ele está preso ao próprio vício, não tem condições alguma de decidir por ele próprio. E o outro, a estigmatização. Nunca foi tão estigmatizado os moradores de rua como estão sendo agora. Por conta dessas políticas aqui. As pessoas estão cada vez com mais nojo, com mais raiva, mais indignadas com esse caos de moradores de rua. Por conta da política instituída pela esquerda aqui no Brasil. Vocês sim estigmatizaram os moradores de rua. E agora quem está sofrendo com isso são as casas terapêuticas. Que está aí o Ministério Público, as fiscalizações, tudo em cima deles, os tratando como criminosos. As únicas pessoas que estão lá para tentar ajudar essas pessoas aí que estão na rua e tudo se ferrando por causa das drogas. Porque não vejo lá PSOL, não vejo Defensoria Pública, não vejo Ministério Público, ninguém acolhendo essas pessoas. Só fazendo política para eles permanecer lá na merda. E aí as casas terapêuticas é que são as culpadas. De uma hora para outra, decidiram agora que as casas terapêuticas têm que fornecer uma qualidade de 5 estrelas para morador de rua. E fechando um monte delas aí, um monte delas tendo que se readequar, tirando dinheiro não sei da onde. Vou dar um exemplo de uma que veio aqui desesperada pedir ajuda. Não vou falar nome nem cidade para não comprometer. Mas já funcionam há 7 anos, receberam aqui da Assembleia Legislativa moção por estarem entre as 10 melhores do estado de Santa Catarina. Nessas unidades precisa ter só uma agente de saúde e nela ainda tinha psiquiatra, psicólogo, assistência social, farmacologista, preparador físico. Ela tinha convênio com a prefeitura. Para a prefeitura fornecer um convênio, tem que atender todos os critérios e eles tinham. E aí, de repente, no dia 31 de março, estava lá o CONEM, a Vigilância Sanitária Regional, Municipal, o Conselho Regional de Psicologia e o Ministério Público adentraram lá por conta de algumas denúncias e fecharam a casa que já funcionava há 7 anos e nunca foi um problema. E quais eram os argumentos que eles acharam lá depois de toda a fiscalização? Que eles não garantiam a internação voluntária e a dimensão de um quarto, que era para 4 camas, tinha 6. Por conta disso, fecharam a casa por 72 horas. Pois bem, liberaram quem queria sair e tiraram uma cama daquele quarto. Resumo da ópera, de 72 horas passou para 20
29 dias sem explicação nenhuma para continuar a casa terapêutica fechada. Depois de 29 dias foi liberado pelo Ministério Público. Foi liberado. Para estar liberado porque está tudo certo. Aí entra em cena Humaniza SC, essa bosta de movimento, que se diz ser um movimento. Começou a bater na internet, fez mais denúncia, e aí foi o Ministério Público, na fé pública que tem essa naba dessa Humaniza, né? Fé pública, e fecharam, sem ir lá fiscalizar, sem ir lá ver se as denúncias tinham algum efeito, sendo que tinham liberado dias antes. Está fechado até hoje, 32 pessoas tiveram que sair dos seus atendimentos. Tem uma fila de pessoas querendo voltar. E cadê o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública, o PSOL para acolher essas pessoas? Qual o número que eu ligo que eu passo para eles, para vocês atender essas pessoas que estão em situação de rua, às vezes estão com as famílias passando perrengue, porque não tem onde deixar essas pessoas, porque vocês estão fechando casas aí, sem necessidade, exigindo coisas absurdas, porque vocês não ajudam lá com dinheiro, com comida, eles precisam, são pessoas que vivem de doação. E vocês vão lá e fecham a rocha, porque vocês querem o caos, vocês querem as pessoas na rua fomentando o tráfico, fomentando os parceiros desse governo federal nojento. E aí quem está sofrendo são as casas terapêuticas, são as pessoas que tiram, que ajudam, são as únicas pessoas e as igrejas que ajudam essas pessoas em situação de rua. E estão sendo prejudicadas, perseguidas como criminosos, por causa de movimentos como esse aqui, Humaniza SC. Aqui. Tiveram a cara de pau de vir aqui pedir utilidade pública estadual. O governador vetou. Olha só as atividades dessa merda aqui. Olha as atividades. Exibição de documentário sobre intolerância em SC. Atividade deles. Chamar a gente de nazista, de fascista. Pedir ajuda a Flávio Dino para resolver problemas de violência em SC. Atividade. Flávio Dino, que era governador do Maranhão, estado que tem mais criminosos lá. O estado mais inseguro do Brasil. Foram pedir ajuda para ele. Defenderam a vereadora do PT, que foi caçada por chamar Santa Catarina de nazista. Essa é a atividade deles. Pediram a cassação da deputada Júlia, né? Uma mulher. É que depende da mulher, eles ajudam. Dependendo da mulher, não é toda mulher que elas ajudam. Lutam contra a escola militar, já tiro por aí. Denunciaram o FOP, um baita projeto que ajuda as crianças em horário contraturno, estilo escoteiro, que cobra rendimento na escola, baita projetos, querendo destruir coisas boas. E ajudando e passando pano para Gaza. Essa aqui é a atividade dessa porcaria, dessa Humaniza SC. E deveria se chamar Embusteiro SC, que é só porcaria. E é isso aqui, é para isso aqui que o Ministério Público deu credibilidade. Para isso aqui, para a denúncia dessa merda aqui. E por causa de uma denúncia dessa merda aqui, eles fecharam casa terapêutica que fornecia de verdade uma humanização para pessoas que moram em situação de rua. Obrigado, presidente.